Você já teve a sensação de que o silêncio do seu quarto te entende mais do que 1000 conversas barulhentas? Já parou para pensar por quê, enquanto todo mundo parece ganhar vida em festas e eventos sociais, você se sente verdadeiramente recarregada com a sua própria companhia? A sociedade, com seu barulho constante, pode logo rotular isso de timidez, ansiedade, fobia social ou até mesmo um defeito que você precisa consertar. Mas e se essa vontade de ficar em casa, de se recolher no seu canto, não for um defeito e sim a sua maior força? E se for uma espécie de bússola interna, apontando para quem você realmente é? De acordo com Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, seu desejo pelo seu próprio espaço não é uma falha. Pelo contrário, revela algo profundo e fundamental sobre você. É uma atitude da sua mente, uma forma de estar no mundo que é tão poderosa e válida quanto qualquer outra. Fique comigo, porque hoje vamos desvendar o que a sua preferência por ficar em casa realmente diz sobre você. E se essa mensagem já começou a fazer sentido para você, aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal, para que mais pessoas que se sentem assim possam encontrar essa perspectiva. Vamos começar sendo honestos. Vivemos em um mundo que parece ter sido desenhado para extrovertidos. Desde criança, a gente ouve: saia da sua concha, faça mais amigos, participe. A escola valoriza o trabalho em grupo, o mercado de trabalho ama o networking e as redes sociais são um grande palco, onde todo mundo aplaude a vida vivida do lado de fora. O sucesso, muitas vezes, é medido pelo número de seguidores ou pela quantidade de eventos que você vai. Nesse cenário, quem prefere ficar em casa acaba carregando um peso. É a culpa por recusar convites, a sensação de inadequação por simplesmente não vibrar com aquilo que parece empolgar todo mundo. Aquele sentimento de que tem algo errado com você, de que você é antissocial. Você se sente exausta depois de interações que parecem dar energia para os outros, e tudo o que você mais quer é fechar a porta de casa, tirar a máscara social e, finalmente, respirar. Essa pressão toda gera um conflito interno que dói. Você se pega pensando: o que há de errado comigo? Por que eu não consigo ser como todo mundo? É exatamente aqui que a sabedoria de Carl Jung entra como uma luz. Jung nos convida a olhar além do comportamento e a entender o que acontece por dentro. Ele nos ensina que o que a sociedade chama de isolamento é, na verdade, a manifestação da sua estrutura psíquica natural. É o seu modo de funcionar. Entender isso não é só aceitar um traço de personalidade, é abraçar quem você é de verdade. Para Jung não é algo a ser consertado, é algo sagrado que precisa ser respeitado. Para começar a entender sua preferência por ficar em casa, precisamos falar sobre a ideia mais famosa de Jung: introversão e extroversão. E isso vai muito além de ser só tímido ou sociável. Jung falava de uma energia psíquica, que ele chamava de libido. E não no sentido sexual que Freud usava. Para Jung, libido era a sua força vital, a energia que move seus pensamentos, sentimentos e interesses. Pense assim: todo mundo tem uma bateria interna. O extrovertido, segundo Jung, é alguém cuja energia flui naturalmente para fora, em direção ao mundo. Ele recarrega a bateria no contato com pessoas, eventos e atividades. Uma festa, uma boa conversa, um projeto em equipe, tudo isso é como um carregador para ele. Ele se sente mais vivo quando está no meio do agito. O introvertido, ele vive o fluxo oposto. Sua energia é naturalmente direcionada para dentro, para o seu mundo de pensamentos, sentimentos e reflexões. A sua bateria não é recarregada pelo mundo externo. Na verdade, o excesso de estímulo drena a sua energia. Para se recarregar, o introvertido precisa se desconectar e se voltar para si mesmo. O silêncio, a solitude, a paz do seu próprio espaço, esses são os seus carregadores. É por isso que, depois de um dia cheio, você sente uma necessidade quase física de ficar sozinha. Não é que você não goste de pessoas. Você pode até adorar uma boa conversa com amigos queridos. O ponto é que essas atividades têm um custo energético para você. É como usar um aplicativo que gasta muita bateria do celular. Você gosta do app,
mas sabe que uma hora vai ter que colocar o celular para carregar. Sua casa é essa tomada. É o lugar onde você pode parar de mandar energia para fora e deixar que ela volte para a fonte. Ficar em casa não é uma fuga do mundo, mas uma necessidade vital de gerenciar sua energia. É o seu sistema buscando equilíbrio. É você, instintivamente, cuidando da sua saúde mental. Quando você entende isso, a culpa começa a ir embora. Você não é antissocial por preferir uma noite em seu quarto, assistindo algo que você gosta em troca de uma noite num bar lotado. Você está simplesmente respeitando como você funciona. Na nossa cultura, que valoriza a ação e o que é externo, o mundo interior muitas vezes é visto como um lugar de fuga, um refúgio para quem não aguenta o mundo real. Mas na visão de Jung, o mundo interior de um introvertido não é um vazio, mas um verdadeiro cosmos a ser explorado. Para a pessoa cuja energia se volta para dentro, esse mundo subjetivo é a principal arena da vida. É um universo rico, cheio de ideias, intuições, sentimentos profundos e criatividade. Não é um lugar para fugir da realidade. É o lugar onde a realidade é interpretada e ganha sentido. O extrovertido tende a viver a vida na amplitude, buscando várias experiências. Já o introvertido tende a viver a vida na profundidade. Ele não quer colecionar 1000 experiências superficiais. Ele quer mergulhar fundo em algumas poucas que realmente importam. Uma única ideia pode fasciná-lo por dias. É por isso que, para o introvertido, estar sozinho raramente significa solidão. A mente está a todo vapor, processando, conectando ideias, conversando consigo mesma. É nesse espaço de silêncio que a criatividade nasce. Muitos dos maiores artistas, cientistas e pensadores da história eram profundamente introvertidos. Eles precisavam do isolamento não para fugir do mundo, mas para traduzi-lo com a alma, para transformar silêncio em arte, dor em beleza, solidão em sabedoria. Sua casa, então, é mais do que um abrigo. É o seu laboratório, seu ateliê, sua biblioteca. É o templo onde você pratica a arte de prestar atenção em si mesma. Quando você prefere ficar em casa, você não está se fechando para o mundo. Você está se abrindo para um outro mundo, igualmente vasto e importante. Ao valorizar seu tempo sozinha, você está cultivando o solo fértil, de onde as grandes ideias podem brotar. Então, quando sentir o chamado para se recolher, lembre-se, você não está se escondendo. Você está se conectando com a fonte da sua criatividade e sabedoria. Para entender melhor uma pessoa introvertida, precisamos falar do conceito talvez mais profundo de Jung, a individuação. Fique comigo, porque isso é transformador. Para Jung, a individuação é o grande propósito da vida. É o processo de se tornar quem você realmente é na sua totalidade. Não é sobre ser perfeita, mas sobre ser completa, integrando todas as suas partes, as que você mostra e as que você esconde. E qual o ingrediente essencial para essa jornada? Tempo a sós consigo mesma. A individuação exige um diálogo honesto e constante com as profundezas da sua alma. E essa escuta profunda é quase impossível de acontecer no meio do barulho e das distrações do mundo. A vida social nos força a usar uma persona. Persona é outro conceito de Jung para a máscara social que usamos para nos encaixar. Ela é necessária. O perigo, dizia Jung, é quando a gente se identifica tanto com a máscara que esquece quem está por trás dela. Quando a gente acredita que é apenas o bom profissional, o amigo legal, e esquece da imensidão que existe por dentro. A jornada da individuação é, em grande parte, o processo de tirar essa máscara para descobrir o seu verdadeiro eu. E para fazer isso, a gente precisa de momentos em que pode simplesmente ser, sem o olhar do outro. É aqui que sua preferência por ficar em casa ganha uma dimensão quase espiritual. Seu lar se torna um espaço sagrado, onde o trabalho de se tornar você mesma pode acontecer. É no silêncio do seu quarto que você pode se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu quando a única voz que escuto é a minha? Esse caminho para dentro não é fácil, mas é o único caminho para uma vida autêntica. Portanto, cada vez que você escolhe ficar em casa, você pode estar, mesmo sem saber,
respondendo a um chamado mais profundo, o chamado para se tornar você mesma. Você não está apenas descansando, você está fazendo o trabalho mais importante da sua vida. Visto por esse ângulo, o desejo de ficar em casa não é estagnação, mas o motor para um crescimento real. Agora peço que você seja completamente honesta consigo mesma. Glorificar o tempo em casa, sem reconhecer os possíveis perigos, seria ingênuo. Jung era um psicólogo da totalidade, e isso significa olhar para a luz e também para a escuridão. É aqui que entra o famoso conceito da sombra. A sombra é o nosso lado escuro. É onde guardamos tudo o que rejeitamos em nós mesmos por ser inaceitável ou inadequado. Nossos egoísmos, fraquezas, medos. A sombra não é necessariamente má. Ela também pode conter qualidades positivas que reprimimos, como a criatividade e a assertividade. O problema não é ter uma sombra, todo mundo tem, mas sim ignorá-la. E como isso se conecta com a vontade de ficar em casa? De duas formas opostas. Por um lado, o recolhimento pode ser o lugar perfeito para integrar a sombra. No silêncio, você tem a chance de perceber seus padrões, suas reações exageradas. Você pode se perguntar, por que aquela pessoa me irrita tanto? Por que não consigo aceitá-la na sua totalidade? O que nela reflete algo que eu não aceito? Por outro lado, o desejo de ficar em casa pode ser uma manifestação da própria sombra. Pode ser uma forma de evitação e, olhando por esse lado, é preciso atenção. O isolamento pode se tornar um forte onde você se esconde não só do mundo, mas das partes suas que mais evitou olhar. Se a vontade de não sair vem de um medo paralisante de ser julgada, de uma insegurança profunda, então o recolhimento não é autoconhecimento, é autossabotagem. É aqui que você precisa se fazer a pergunta difícil. Eu estou escolhendo ficar em casa para me recarregar e me conectar comigo? Ou estou me escondendo do mundo porque tenho medo dele? Se o seu isolamento vem junto com uma tristeza profunda e falta de energia, isso pode ser um sinal de alerta para questões como depressão ou ansiedade que merecem atenção profissional. A visão de Jung não nos dá respostas fáceis. Ela nos dá as perguntas certas. O poder de ficar em casa está no seu potencial para o autoconhecimento, mas isso só acontece com a coragem de olhar para tudo o que somos. Talvez você já tenha percebido que o seu tempo em casa não é apenas sobre descansar. Ele é também sobre se preparar. Na visão de Jung, cada mergulho para dentro carrega um chamado, o de voltar transformado. É como se o silêncio fosse um útero simbólico, onde algo dentro de você amadurece em segredo para depois nascer no mundo. Pense em quantas vezes, depois de uma noite quieta, você acordou mais lúcida, com uma resposta que antes parecia impossível, ou naquela ideia que surgiu no banho quando ninguém estava olhando. É nesses momentos de recolhimento que a sua alma costura os fios soltos do dia, e quando você retorna ao mundo, você não volta igual, volta mais inteiro, mais consciente, mais conectado com quem realmente é. O perigo está em acreditar que ficar em casa significa se afastar da vida. Na verdade, é o contrário. Se a sua casa se torna um santuário, ela pode ser também um ponto de partida. Ali, você encontra clareza. Ali você se lembra do que realmente importa. E quando pisa para fora, leva consigo essa centelha. Carl Jung dizia que não se trata de escolher entre o mundo interno e o mundo externo, mas de integrar os dois. O recolhimento serve para que você entre em contato com a sua essência e, a partir daí, possa se oferecer ao mundo de maneira autêntica. Porque de nada adianta viver para agradar, se no fundo você se sente vazia. E também não adianta se esconder para sempre, porque há talentos seus que só florescem quando encontram o olhar do outro. Então, a grande virada é esta. Ficar em casa não é estar se escondendo de ninguém nem do mundo. É só uma preparação para caminhar melhor quando estiver lá fora. É onde você cuida da sua raiz, para que a sua árvore cresça forte e dê frutos no mundo. O silêncio do seu lar é a pausa necessária entre uma nota e outra da música da sua vida. Sem a pausa, não há melodia, mas sem a música, também não há sentido para a pausa.
Por isso, da próxima vez que sentir vontade de se recolher, não se culpe. Pergunte-se: o que dentro de mim está pedindo para nascer? E quando sentir que já se nutriu o bastante, tenha coragem de levar essa versão mais inteira de si mesma para o mundo. É nesse movimento de ir e vir, recolher-se e compartilhar-se, que a vida encontra equilíbrio. Vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal. E para falar a verdade, esse me fascinou de verdade. Mas então, o que aprendemos aqui? Vimos que essa vontade de ficar em casa não é preguiça, mas tem a ver com a direção da sua energia. Que seu mundo interior não é uma fuga, mas uma fonte de riqueza. Entendemos que seu tempo sozinha pode ser o palco para a jornada mais importante da sua vida, a de se tornar você mesma. E por fim, vimos a importância de ser honesta para saber se você está se nutrindo ou se escondendo. A mensagem final de Jung para você não seria mude ou se force a ser mais sociável. A mensagem seria: compreenda-se, honre-se. Abraçar sua natureza não significa se fechar para o mundo. Pelo contrário, significa entender do que você precisa para se relacionar com o mundo de uma forma que seja boa para você, de forma autêntica. Significa saber quando dizer sim a um convite e saber quando dizer não, porque sua alma precisa de paz. É trocar a culpa pela sabedoria. Seu lar é o seu santuário. Valorizar esse espaço não é ser antissocial, é ser profundamente autoconsciente. Agora, eu quero te ouvir. Você se considera introvertida ou extrovertida? Você sente que ficar em casa é sua forma de recarregar as energias? Ou sair, bater um papo com os amigos, ir para uma festa, é que vai recarregar sua energia? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se este vídeo te ajudou a se sentir mais compreendida, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com aquela pessoa que também vai encontrar um pouco de clareza nessas palavras. Mais uma vez, agradeço por ter chegado até aqui.